Fala galera bonita do canal Leite Trança. Salve, salve moçada! De novo aí com vocês. Olha, eu e a Fabiana conversando aqui, a gente estava falando sobre o nervosismo que afeta o candidato na hora H, na hora do exame. Esse descontrole emocional que acaba sendo inevitável. Eu desconheço alguém que seja tão equilibrado emocionalmente ao ponto de não sofrer nenhum efeito desse descontrole na hora do exame, descontrole emocional, esse nervosismo. Mas a minha pergunta é, sabendo que ele existe, que ele é inevitável, até que ponto você acha que esse nervosismo pode prejudicar o candidato na hora do exame? E o que ele poderia fazer, ou pode fazer, para inibir, se não totalmente, pelo menos amenizar os efeitos desse nervosismo? O nervosismo atrapalha, interfere muito durante o exame, é uma pressão psicológica muito grande. Então assim, o aluno cai muito rendimento durante a prova. Ele está aí numa sequência de aulas num determinado nível, né, de acertos. Durante o exame, esse nível cai. Eu tô para te falar que cai uns 30%. Já até falei isso antes. Pelo menos 30%. Pelo menos 30%. Cai e cai muito. Eu sempre falei isso. E uma coisa que eu falo, então assim, você tem que treinar, tá muito apto na manobra, tá executando a manobra com excelência, praticamente excelência, de bom para excelente, para chegar durante o exame e isso não interferir o nervosismo. Por quê? Porque ele vai automatizar, ele vai fazer a manobra automatizado. Um exemplo que eu tinha muito assim disso era na motopista. Todo mundo falava que motopista era um bicho de 7 cabeças, que era isso, que era aquilo outro. Então assim, como a motopista não tem muita interferência, o aluno decorava teoricamente assim o percurso, então assim, ele não sofria com a interferência do examinador, ele conseguia fazer aquilo tudo muito automático. Eu entendi. A ideia que o Fabiano está tentando passar é que quanto mais treinado você tiver, mais automatizadas vão ser as suas ações. Menos o nervosismo vai interferir. Menos o nervosismo vai afetar. Exatamente, uma excelente ideia. Então entendam isso. Treine ao ponto de que as manobras, o dirigir do veículo ali fique automático. Você não tem que ficar pensando no que você vai fazer. Ah, eu esqueci da seta. Bom, dá branco. Se você esqueceu da seta é porque não está automático. Quando você pensa em fazer alguma coisa é porque ainda não está automático. O automatismo é aquilo que você faz com naturalidade, involuntariamente. Eu manobrando o carro dentro do estacionamento, eu vou virar o volante para um lado e eu ligo seta. Eu vou virar para o outro lado e eu ligo seta. Eu não percebo. Aí a Fabiana às vezes até implica comigo, mas você está dando seta sem perceber. No que eu vou virar o volante, eu já passo a mão na seta. Isso é automatismo. Então, para inibir ou pelo menos amenizar esse nervosismo, a dica que a Fabiana está dando é essa: treinar até automatizar. Outra dica é em relação a fazer uma aula com um instrutor, uma ou duas aulas com outra pessoa. Porque a gente acostuma com a pessoa diferente. Com um instrutor diferente, porque a gente acostuma com a pessoa que está ali. Até o jeito, o tom da fala, você sabe o que ele vai te pedir. Então, assim, eu sugiro que depois que você já está pensando em marcar a prova, fazer uma aula com outro instrutor e ele vai te avaliar, que ele já vai te afetar um pouquinho, vai te desestruturar emocionalmente, já vai cair um pouquinho mais o rendimento. Aí você vai ter noção se você está preparado ou não para o exame. Experimenta isso. Depois que você já estiver pensando assim, eu já estou preparado para o exame, aí você faz uma simulação de exame com um instrutor diferente. De preferência que ele tenha a cara mais fechada na autoescola. Escolhe ele, que isso aí já vai te dar uma quebrada ali no seu ritmo. Você já vai sentir um pouco o abalo aí emocional. Mas, de qualquer forma, isso vai estar te preparando emocionalmente, psicologicamente, para no dia do exame estar enfrentando uma pessoa diferente. Só mais uma coisa. Gente, normalmente a quantidade mínima de aula pedida pelo Detran não é suficiente para deixar o candidato preparado. Então, assim, o instrutor quer me vender aula? Não, ele quer que você chegue lá preparado. Então, assim, é uma quantidade mínima, é a carga horária mínima que se pede, que o Detran exige. Então, assim, mínimo do mínimo mesmo. Então, é aconselhável você comprar mais aulas também. E essa quantidade mínima certamente foi estipulada até considerando aqueles que já têm alguma habilidade com o carro. Então, pensa, se você não tem nenhuma, começou do zero, obviamente, com um número mínimo de aulas, você não vai estar preparado o suficiente, certo? Uma dica que eu quero dar para vocês agora é em relação ao dia do exame. É claro que além daqueles procedimentos, procurar dormir bem, não ingerir bebida alcoólica, uma alimentação
Mais light leve, no né? dia anterior. Você pensou, chega na hora do exame, você dá aquela dor de barriga? Ninguém merece. E muitas vezes na hora do exame nem tem um banheiro, quando não é um banheiro adequado, pensa a situação que você vai passar. A alimentação light no dia seguinte, não ingerir bebida alcoólica, dormir cedo, acordar cedo, bem, entenderam? Para poder chegar na hora, tá assim, fisicamente bem. Tranquilo, E obviamente se o corpo está bem, a mente está bem. E evitar de ficar em aglomeração de chiquinhos nuvem preta. Sabe o que é chiquinho nuvem preta? Aquela pessoa que já tomou 2, 3 paus, ou às vezes nem tomou pau nenhum, mas está ali no meio criticando o examinador, criticando o exame, criando monstros, bichos de 7 cabeças, que te atrapalham demais. Eu, pelo menos, no dia do meu exame de direção, tem muito tempo isso, né? Conversa de alto astral, né? Ou conversa alto astral, alto nível, coisa positiva, ou então se isola. Vai pro seu cantinho, leva um livro, vai mexendo no seu celular, vai assistindo nossos vídeos ali. É melhor do que ficar ouvindo aí comentários e bochicho ali de gente que só tem a te trazer malefício, não vai agregar em nada. Essa é a minha dica, além das duas que a Fabiana deu aqui. Legal? Deu para pegar aí mais alguma coisa? Você ia falar mais o quê? Eu ia pedir para clicar no joinha, compartilhar e inscrever no canal. Vocês já notaram, né? Já fizeram aí? Então ótimo. Até a próxima quarta. Às 19 horas. Como é que é o programa? Um papo com a família. Um papo com a família. Tchau.